Fala pessoal, eu me chamo Bruno Mar e eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje um pouquinho aí sobre o algoritmo do Perceptron. Bom, então a gente vai passar por uma breve introdução sobre como funciona o algoritmo, né? Depois a gente vai passar alguns detalhes, né, de como que essa implementação é feita. Vamos fazer também um exemplo prático em conjunto, né? Depois vamos passar como que ela funciona lá no sklearn, né? Qual que é a biblioteca e os parâmetros, né, que são mais relevantes ou não para o algoritmo. E por fim, falar um pouquinho sobre alguns algoritmos relacionados. Bom, como que funciona o Perceptron então, né? O Perceptron ele simula a capacidade humana de tomar decisões, né? Ou seja, ele é um algoritmo de base para as redes neurais, porque ele é basicamente uma rede neural com um neurônio somente. Então, ele não é também classificado como uma neural network, porque ele é basicamente muito simples. Então, no próprio sklearn, se você importar lá, você vai ver que ele não vai estar no conjunto dos algoritmos de neural network. E bom, como que ele funciona, né? Ele é feito através, ele tem essa regra de propagação, que é como que ele vai avançando, certo? Então, o net, né, que no gráfico direcionado que a gente vai mostrar mais à frente, ele é representado pelo S, ele é representado pelo somatório mais um θ, né, que representa o deslocamento no hiperplano. No final, quando a gente terminar o exemplo, eu vou mostrar lá o plano, né, como que fica a representação geométrica do algoritmo. Bom, então, como ele tenta simular a capacidade humana, né, então o cérebro aí é a base, né, do algoritmo e a inspiração. Como que funcionam os detalhes dessa implementação, né? Como eu já disse, né, tem uma camada somente de processadores, né, apenas um neurônio. Ele é um algoritmo supervisionado, né, ele tem um valor de entrada e saída sempre binário, né, e o algoritmo base de aprendizado dele é esse del(w), né, onde W são os pesos que a gente quer dar, o QLN ele é a taxa de aprendizado que a gente quer e o X é cada uma das entradas vezes o T-J que representa o erro que a gente quer calcular. Aqui tem um modelo de neurônio, né, onde tem o padrão vetor de entrada ali que é representado por X, o W que são os pesos para cada uma das entradas, passando por uma função e saindo um valor S, certo? Então esse valor S ali, né, ele vai ser atualizado, né, se o net de J for maior que 0 ele é igual a 1, se o net de J for menor ou igual a 0 ele retorna 0. Então vamos lá, né, como que funciona esse algoritmo, né, passo a passo. Ele inicia esses pesos sinápticos com valores randômicos e pequenos ou iguais a 0. No exemplo que a gente vai usar, a gente vai iniciar eles com 0. Aplica um padrão com seu respectivo valor desejado de saída, né, um TJ, e verifica a saída da rede, que é o SJ, né? Então, basicamente, ele vai lá e calcula esse erro, né? Aí avalia a condição. Se esse erro for igual a 0, volta diretamente ao passo 2. Se não, você faz a atualização dos pesos e recalcula o seu del(w) para a iteração. E aí só depois você volta ao passo 2 até que o seu TJ sejam todos diferentes da sua saída. Beleza, então vamos para a simulação ali. Vamos fazer essa simulação então para o operador lógico AND, certo? Então você tem ali as entradas, né, x0, x1, x2 e o resultado T esperado que a gente quer. Então a gente espera 0, 0, 0, 1 na última entrada, que todas as entradas são 1. Começam os pesos iniciais 0 e define uma taxa de aprendizado N que é igual a 0,5. Então a estrutura da rede ali para o primeiro exemplo, né, o x0 é igual a 1, o x1 é igual a 0, o x2 é igual a 0, passa pelas camadas dos neurônios, o W0, W1 e W2, né, com os pesos multiplicados, gera uma saída. Essa saída ela é avaliada, né? Então nessa primeiro ciclo ele vai fazendo ali, né, essa saída de todos vai ser 0, porque estou multiplicando por 0. Então ele vai lá e atualiza o W0, W1 e W2 pelos valores respectivos ali, calculando a partir do que a gente já viu ali em cima. Faz o segundo ciclo, né, se o SOut for diferente de T, então, né, for maior do que 0, perdão,
você calcula, né, você recalcula os pesos. Então na primeira entrada ele deu um valor diferente de zero, então faz o recálculo dos pesos. Na segunda entrada também é a mesma coisa, deu um valor diferente de zero, recalcula novamente os pesos. Na entrada 3 deu zero, então beleza, não precisa recalcular os pesos. Perdão, o algoritmo para, eu falei uma informação errada há pouco tempo, o algoritmo para quando o S-out de todas as entradas forem iguais a T. E aí ele vai parar a sua execução e definir os pesos. Aí ele vai executando isso, né, até, nesse caso do exemplo, até o quinto ciclo, né, como eu disse, continua executando até todos os S-outs serem iguais a T. Chegou no ponto onde todos os S-outs são iguais a T, você tem o valor dos pesos definidos e você não precisa mais recalcular o algoritmo, é a condição de parada do algoritmo. Então, para esse exemplo, o W0 é igual a menos 1, o W1 é igual a 1 e o W2 igual a 0,5. Como eu comentei, né, aquela função inicial representa, né, um hiperplano, né, então a gente consegue fazer uma visão e representação geométrica do problema, né, então com aquele somatório que a gente viu, a gente pode substituir os valores dos pesos e obter uma equação de primeiro grau, que a gente pode representar ela num plano cartesiano comum, certo? Então basicamente você consegue fazer essa representação geométrica aí utilizando o Perceptron para duas variáveis. Bom, falando agora um pouco sobre o sklearn, né, e os parâmetros, né, o Perceptron é importado pelo Linear Model, justamente por essa característica dele ser um neurônio somente. Os parâmetros mais relevantes, né, são o alfa, que é a constante que multiplica, né, o termo de regularização, que é justamente esse nzinho aqui, né, da taxa de aprendizado. Você tem a tolerância, né, que é o critério de parada. Você tem o random state, que você pode embaralhar um pouco os dados de treinamento. E aí você pode colocar, se você colocar 1, ele sempre fica fixo. Ele começa com 0, se eu não me engano, então ele é um pouco aleatório. Tem o eta 0, né, que é a constante pelas quais as atualizações são multiplicadas, né, ou seja, aquela constante que vai afetando os pesos. E o número de iterações, né, sem melhorias para esperar antes de você parar o algoritmo. Então, assim, como o Perceptron, né, ele é a base dos algoritmos aí de redes neurais, né, basicamente todos os algoritmos de redes neurais, dos mais simples aos mais complexos, se relacionam de alguma maneira com o Perceptron, né? Então vocês podem perceber que o comportamento, né, apesar de envolverem mais nós, né, dentro dessas redes neurais mais complicadas, o princípio básico de entrada e saída do Perceptron, ele se assemelha em todos os algoritmos de rede neural, praticamente, né? Então todos os algoritmos têm esse input-output, variando ali somente a forma como eles trabalham internamente. Então tem vários algoritmos aí, né? Inclusive o algoritmo lá que o Thiago, se eu não me engano, estava comentando, né? Inclusive o SVM está ali embaixo, né? O Deconvolutional Network ali, né? Que é o algoritmo deconvolucional, não sei falar essa palavra, perdão. E tem o profundo também, né? Então todos esses algoritmos também possuem essa base, né, do Perceptron. Inclusive a própria cadeia de Markov ali em cima, né, tem essa base aí. Todos esses algoritmos são tomados como base ali pelo Perceptron. Bom, basicamente é isso, né? Aqui estão as referências de onde eu tirei essas informações, né? A referência lá que o Fabrício colocou pra gente poder estudar o Perceptron, uma wiki também com mais informações sobre o Perceptron e esse livro ali do Deep Learning também, né? No capítulo 6 ele fala muito bem ali sobre o Perceptron, onde eu pude tirar um pouquinho de informação também. É isso, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.